Sejam muito bem-vindas ao Pod Atípica, esse podcast que foi idealizado e pensado para dar voz às mães atípicas, histórias inspiradoras como a da Aline Bertolozzi, mãe do Léo, que tem uma história de vida incrível e vai compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Aline. Sei que foi de última hora essa temporada do Pod Atípica aqui em São Paulo, mas seu nome foi bastante citado, né, para eu fazer esse convite, quando eu perguntei lá no meu Instagram para as mães, me indiquem mães atípicas aqui de São Paulo, porque eu preciso dar andamento no meu podcast. Seu nome foi super citado. Eu já lhe seguia, conheci um pouco da sua história, fui aprofundar e, assim, realmente é uma história incrível que a gente quer conhecer mais a fundo. E quero te agradecer por ter aceitado esse convite. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Nossa, estou super feliz pelo convite, pelas indicações também, né? A gente, de fato, tem uma história bastante diferente e acho que ela pode contribuir também. Sem dúvida. E eu espero que vá impactar a vida de muita gente, trazer muita inspiração, né? E, Aline, para começar, explica pra gente, o Léo tem uma síndrome rara, né? Que chama caos. Raríssima? Raríssima. Raríssima no mundo. Não, e não podia ter outro nome, né? Tem 1 milhão de nomes de síndromes, a minha é caos. Nossa Senhora! Eu nem tinha pensado nisso, mas realmente. Como foi que você descobriu que o Léo tinha essa síndrome? Foi na gestação? Foi assim que ele nasceu? Foi depois? Conta pra gente. Foi na gestação. O morfológico dele veio perfeito. E depois, num exame de rotina mesmo, ele estava com algumas deformações. E aí, a gente foi atrás de buscar respostas. E aí, veio o diagnóstico do caos, né? E foi fácil descobrir esse diagnóstico? Não foi fácil, porque como era uma síndrome muito rara e na literatura não tinha bebês vivos dessa síndrome, então era muito difícil dizer se era, ainda mais somente com ultrassom. Então, a princípio, a gente foi triar todas as doenças infecciosas que poderiam causar as deformações que o Léo tinha intraútero e todas eram negativas. E aí, a gente foi para um médico de medicina fetal e aí, no ultrassom, ele acabou identificando o caos porque 15 dias antes do meu diagnóstico, ele tinha diagnosticado um outro bebê. Nossa! E foi muita coincidência, porque a gente estava na mesma ginecologista, as duas mães, a gente foi para o mesmo médico de medicina fetal, então foi o que ele, pelo padrão, ele começou a desconfiar e depois a gente teve certeza acompanhando com Tava ele. com quantos meses de gestação, mais ou menos, quando Tava com mais ou menos 18 semanas de gestação. Então foi meio que no início, né? Foi do início para metade. E tinha alguma coisa para fazer na época, na hora, antes de ter o bebê? Nada. Na verdade, assim, a síndrome de Caos ela é uma obstrução na traqueia. E é exatamente no momento em que os bebês começam a fazer a respiração que começa a apresentar as deformidades. Porque o ar, né, que deveria passar pela boca e pelos narizes para o pulmão não passa. E o bebê começa a inchar. E então os bebês morrem, né, antes de nascer, porque o pulmão aperta o coração. E aí, por conta desse diagnóstico, por conta dessa síndrome, até me foi sugerido fazer aborto, né? Nossa. Porque era uma gestação que não ia. Eles falavam aqueles termos, né, que muitos médicos falam, é incompatível com a vida, esse tipo de coisa. Eles diziam que não ia ter como, eu ia ter um aborto natural ou, né, programado, e que era, talvez o ideal fosse para prevenir a minha vida, a gente programar, para fazer com calma e tal. E eu tinha tomado uma decisão que eu ia deixar a minha vida em função da vida do Léo. Eu não ia adiantar nada na vida dele. Sim. Mas até então eu não tinha nenhuma alternativa a não ser ainda fazer as triagens para tentar descobrir o que estava acontecendo, né? E quando a gente chegou no médico da medicina fetal, que ele falou que o caos poderia ter algumas formas diferentes de manifestar, ele até disse que poderia ser uma membraninha bem simples e que ele poderia operar e resolver. Nossa, eu rezei e falei, tomara que seja isso. Mas não, ele falou, o seu caos é o pior caos, né? Que é a obstrução total de traqueia. E aí ele comentou que tinha tido essa outra paciente, 15 dias antes da gente, que fez a primeira cirurgia do mundo de traqueostomia intraútero. Que é, eles abrem o útero, abre a barriga, abre o útero, opera o bebê e volta tudo para seguir a gestação. É um parto, opera o bebê e volta para continuar a gestação. Mas coloca a tráqueo lá no bebê? Na verdade, eles fazem uma traqueoplastia. Eles fazem o buraquinho, né, da traqueostomia, costuram e deixam aberto. Não fica com a cânula, porque não poderia, né? Mas fica aberto para o ar entrar, para o líquido, né, na verdade, entrar e sair. Então, essa era a cirurgia que ela tinha feito. Só que era uma cirurgia experimental, né? E quando é experimental, eles não podem sair fazendo em escala. Então, a gente enfrentou um outro problema, que foi de ter autorização para fazer a nossa cirurgia. Vocês tiveram que entrar na justiça? Tivemos.
tivemos porque não estava aprovado no rol da ANS, o plano negou, a gente estava no recesso ainda de Natal e Ano Novo de fórum, foi bem conturbado. E aí já foi com a gestação já estava mais avançada. Já, e essa cirurgia só pode fazer até 24 semanas, né? Tá. Então, com 23 saiu a sentença liminar. Uhum. A gente internou, fizemos alguns exames durante a semana, com 24 eu operei, e aí o Léo nasceu com 25 semanas. E aí essa cirurgia dava probabilidade, maiores chances dele não nascer e vir a óbito. Era isso? Essa cirurgia ela tinha 4 grandes riscos, né? Porque assim, o Léo tinha, imagina, 600 gramas, então a traqueia dele tinha 2 milímetros. Se eles furassem um pouco para um dos lados, poderia pegar a veia e ele virar óbito. Como era uma cirurgia inédita, não podia ter complicações e perder eu e ele na mesa de cirurgia, poderia ter o risco do parto prematuro ou o risco das anestesias normais, né? E meu único medo era não ter o Léo, né? Então eu falei, eu vou para essa cirurgia, independente do que quer que seja, eu vou. E antes de ir para essa cirurgia, eu pedi para o Léo me dar um sinal se era aquilo que ele queria, né? E aí, num exame de ultrassom, o médico falou assim: nossa, o Léo precisava virar de posição, porque ele estava de barriguinha para baixo. E ele falou para mim assim, se ele virasse, eu ia conseguir ver melhor, né? E o Léo virou sozinho, ninguém explica. E aí o médico falou na hora do ultrassom: Léo, só faltava você levantar a cabeça. E ele levantou a cabeça e ficou Nossa! parado. Foi a coisa mais... É piada. O médico chorava assim, e ele falou, eu vou operar esse bebê. Então, eu fui muito convicta de que eu teria o Léo. Eu fui muito tranquila, assim, que não, vai dar tudo certo. E foi a segunda cirurgia intraútero de traqueoplastia do mundo. Do mundo, porque essa cirurgia já é muito comum, né, no mundo todo, para fazer correção de mielomeningocele, né, que é aquela abertura nas costas. Os médicos já fazem esse tipo de cirurgia. Mas traqueostomia, a nossa foi a segunda. O Léo tem quantos anos hoje? Hoje o Léo tem 9 anos e meio, já quase 10 anos. Nossa, gente. E que bom que você não acreditou nesses prognósticos que vieram na época e lutou para fazer essa cirurgia. E hoje o Léo tem aí 9 anos. 9 anos, cheio. Aline, mas a tua trajetória, a tua luta não parou por aí, né? Quando o Léo tinha 1 mês, o seu marido sofreu um assalto e ficou em coma. Né? Conta é muito impressionante isso. Nossa, foi a coisa... Tipo assim, o Léo nasceu, sobreviveu, deu tudo certo, você conseguiu ter o seu filho nos braços e logo veio outro baque gigantesco, né? Ele corria risco de vida. O Léo, na verdade, ele estava na pior fase da vida dele, porque até esse primeiro mês ele vinha vindo bem. E aí ele teve uma doença que acomete muitos prematuros, que é a enterocolite, que é uma infecção no intestino. E aí ele perdeu o intestino. E aí ele teve uma infecção generalizada, ele teve uma parada, e o Léo vinha numa sucessão de dias ruins. Os médicos acreditavam que ele não ia mais sobreviver. Ele tinha 1 mêsinho. Tinha 1 mês de vida. Ele perdeu o intestino, grande parte do intestino. Perdeu todo o intestino delgado, ficou só com 3 centímetros, mas é como... Então, assim, ele vive totalmente dependente de nutrição parenteral. Sim. E nessa fase, assim, o Léo vinha, os médicos não acreditavam mais que ele ia sobreviver. E teve um dia que o médico falou assim, hoje tá estável. Ele não chegou a sair da UTI. Ele nasceu, foi pra UTI, nasceu prematuro, foi pra UTI e não chegou a sair, né? Começou essas intercorrências, começaram. Começaram porque ele precisava de peso, mas aí vieram as complicações e a gente foi ficando. E nessa semana que o médico, né, eles até pediram pra gente se despedir dele e tudo mais, teve um dia que o Léo seguiu estável e meu marido falou assim, eu vou embora um pouquinho mais cedo da UTI, 11 horas da noite. Ele andava de moto e eu ia de carro porque eu estava operada. E ele falou, vou para casa um pouquinho mais cedo. 11 horas da noite, toco o meu telefone, que ele tinha sofrido um assalto, que ele tinha sido baleado. E o Léo estava muito, muito grave, né? Então, o Léo estava em coma por conta da infecção generalizada que ele estava super grave. E meu marido saiu correndo da maternidade direto para o local do acidente. Eu cheguei, meu marido estava sendo socorrido lá no momento. Foi transferido para um hospital público. O tiro foi no pescoço e arrebentou toda a parte aqui de cordas vocais, de traqueia, fez um estrago gigante. Ele ficou traqueostomizado também, fizeram uma traqueostomia de emergência. E ele entrou em coma, porque ele teve uma parada na ambulância e já entrou em coma. E foram 10 dias com ele em coma e o Léo em coma, os dois iguaizinhos. E os dois, assim, muito graves, entre muito a vida graves. e a morte. Os médicos do Léo não acreditavam que ele sobreviveria, até porque há 9 anos atrás não tinham crianças que sobreviviam sem intestino, né? Era muito mais raro. E o meu marido foi porque a bala quebrou a C3 e a C4, que é alto, então eles acreditavam que se um dia ele acordasse do coma, ele acordaria tetraplégico. E a bala também queimou a artéria que irriga o cérebro. Então eles achavam que se ele acordasse, ele ia acordar com um neurológico muito debilitado.
E foram 10 dias, assim, tensos, absurdos. Até que, depois de 10 dias, ambos estavam estáveis e o médico decidiu levar o meu marido pro centro cirúrgico para decidir se fazia uma traqueo definitiva, que ele estava com uma provisória, ou se ele respirasse sozinho, ia tentar acordar ele do coma e ver o que tinha sobrado, né? E ele foi levado para o centro cirúrgico e depois de algumas horas o médico me ligou dizendo que ele estava respirando sozinho. E o médico tinha dito que ele não ia nunca mais falar porque queimou corda vocal e tudo mais. E aí ele subiu para UTI, todo mundo naquela expectativa, né, de como vai ser, né? Ele acordou falando e se mexendo. Nossa, ele não tem nenhuma sequela hoje. Nenhuma sequela. Um verdadeiro milagre mesmo. Pois da medicina, de Deus, de tudo. A neurologista, quando viu ele, né, no retorno, quando ele teve alta, ele voltou no consultório, ela não acreditou. Quando ela viu ele andando, ela falou assim, não é a mesma pessoa. Isso não existe. Ela falou assim, a lesão neurológica que ele tava, porque quando a sorte, né, a bala queimou a artéria, ela mesmo já cauterizou a artéria. Então, a outra deu conta de tudo, então ele ficou com 0 de sequela neurológica. Então, assim, foi a coisa mais louca. Mas o que mais impressionou quando ele acordou desse coma foi que ele disse que tinha tido um sonho. E aí ele me chamou e falou, eu tive um sonho. Eu sonhei você e o Léo. O Léo tava grande, a gente tava no aeroporto e tinha muita gente dando tchau pra gente. E, tipo, eu achei o sonho mais louco, porque, gente, eu já ouvi sonhos de pessoas que estão em coma, elas vão pra um parque, elas vão pra um lugar lindo, né? Meu marido foi pro aeroporto com meu filho, tipo, as coisas não... Falei, não é possível, né? Mas o Léo precisava... Naquela época diziam que só um transplante de intestino salvaria a vida do Léo, e que só era feito nos Estados Unidos. Ele permaneceu internado, né? O Léo está até hoje em internação domiciliar, né? Ah, sim. Então, assim, mas no hospital mesmo ele ficou até quantos anos? O Léo ficou 11 meses direto. 11 meses. 11 meses. Sem ir pra casa. Sem ir pra casa. Com 6 meses a gente transferiu ele de hospital. Depois, com 1 ano, a gente conseguiu ir pra casa. Depois ele teve... Com home care, né? Com home care. Aí ele teve uma infecção generalizada. E a gente voltou pra UTI. E aquela infecção generalizada, pra mim, foi um divisor de águas na vida, assim. Eu senti que Deus tinha me colocado de volta na UTI pra entender o que é a vida, sabe? Porque eu voltei pra casa num home care e eu não tinha levado um filho, eu tinha levado um paciente. Então, eu tava focada em buscar médicos, terapias. Eu era neurótica, assim, eu só buscava. E, de repente, a vida tava passando e aí tava lá com ele entre a vida e a morte, novamente na UTI. E aí eu falei... A vida passando e você não estava aproveitando o seu filho, né? Não estava aproveitando sua fase de mãe. Estava como se fosse, realmente, como você falou, um paciente lá na sua casa. E vocês não estavam aproveitando a vida. Não. E aí eu senti naquele momento, assim, senti como se Deus tivesse me colocado na UTI naquela situação para entender. E eu pedi, falei, Deus, se você me der mais uma chance, o dia que eu sair daqui eu vou fazer tudo diferente. E ele me deu mais uma chance, não foi fácil. O Léo teve uma infecção generalizada que deu inúmeras complicações nele. Nessa época ele tinha quanto tempo? Ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. A gente foi para casa, a gente abriu mão de home care e a gente foi treinado pelo hospital para poder assumir todos os cuidados. O Léo é um paciente nível UTI, então ele tem catéter central, ele é tracostomizado. Na época ele dependia de respirador e oxigênio. E a gente foi treinado pela equipe do hospital para poder fazer todos os cuidados, inclusive os mais complexos, que é o caso do Léo. E a gente foi para casa e o Léo, ele tava no respirador e no oxigênio e ele tava muito ruim. Eu liguei pra médica e falei, doutor, ele não tá conseguindo respirar. E ela falou assim, vou até aí. Ela pegou o carro, foi na minha casa. E aí o Léo tava... Não respirava direito. E aí ela falou, não, é melhor a gente levar ele de volta pra UTI e tal. E eu falei, doutora, me dá 24 horas. E ela falou, tá bom, qualquer coisa amanhã você leva ele pro hospital? Eu falei, levo. 24 horas. Se ele não melhorar, eu levo ele pro hospital. E quando eu olhei pra mim, que eu falei, nossa, eu sou tão cheia de privilégios, eu ganhei as 24 horas, eu não sei o que fazer com elas, eu vou descer com o Léo no parquinho. E foi a coisa mais maluca, assim, porque eu amarrei no carrinho dele respirador, a bomba de infusão, coloquei o oxímetro, eu amarrei todos os aparelhos que ele precisava no carrinho dele e desci pro parquinho. E quando eu desci no parquinho do prédio, o Léo abriu um sorriso. E desde aquele dia, nunca mais o Léo internou. Teve internações longas ou prolongadas. Tô toda arrepiada aqui. É a coisa mais louca, Nossa, assim. e foi nesse dia que tu viu, olha, eu consegui, eu fiz um jeito aqui, eu adaptei uma forma dele conseguir descer. E botei tudo aqui e deu certo. Foi nesse dia que veio a ideia da Outcare. Na verdade, não. Como foi? Não, a gente... eu levava vários equipamentos, mas o Outcare foi, assim, depois de um tempo, eu tinha entendido que viver
curava. E a gente começou a fazer diversos passeios. E num dos passeios a gente decidiu ir pro Rio de Janeiro e a gente resolveu ir no Cristo. Aí, nesses passeios, vocês tinham que levar tudo, né? A gente sempre levou tudo. A gente levava todos os equipamentos do Léo. Ninguém nem percebia que a gente tava com uma UTI por conta da nossa leveza. Mas a gente levava tudo. Só que quando a gente foi no Cristo, a gente nunca tinha enfrentado essa situação. Mas lá eles negaram que a gente usasse a tomada. E o Léo tava com uma rolha na tráquea, eu precisava aspirar ele de urgência, assim, porque tava tampando, ele não tem outra via de respirar. E o segurança negou. E quando o segurança negou, a gente teve que descer. E quando a gente desceu, ao invés de a gente desistir de seguir vivendo, a gente falou, não, a gente não pode depender das pessoas, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai ajudar. Então, a gente precisa ficar autônomo das pessoas para a gente não diminuir os nossos sonhos, né? A gente precisa aumentar as nossas condições, as nossas habilidades, né? E aí, meu marido, que gostava de eletrônica e tudo mais, inventou uma forma da gente colocar uma bateria de moto adaptada com um conversor dentro de uma mochila que a gente tinha e a gente colocou uns velcros e tudo mais, e a gente começou a sair com o Léo. E aí a gente começou a ir para lugares que a gente não ia, porque eu sempre ia para lugares que tinham tomada. A gente começou a ir pra praia, parque, a gente começou usando essa mochila. E aí, contando no meu Facebook, na época eu tinha por hábito muito texto e tal, as mães me pediram para ensinar, eu comecei a ensinar as mães a fazerem essa mochila, as mães começaram a passear e começaram a me mandar foto, e aquela coisa do viver cura foi tomando cada vez mais. Virou uma filosofia de vida, porque muitas pessoas ficam trancadas no home care porque não tem esse tipo de acessibilidade. E aí, enfim, eu contei isso em 2016, que foi o ano que a gente inventou essa nossa primeira mochila. E alguns anos atrás eu estava contando essa história de novo no meu Instagram, né? Porque eu abandonei o Facebook, fui pro Instagram. E esse vídeo viralizou e caiu na mão de uma agência de publicidade que me convidou para montar de fato um produto. E aí a gente estruturou reuniões com engenheiros, advogados, o hospital onde o Léo fez tratamento envolvido. Então tem estudo médico e tudo mais. E aí criou o Outcare. E aí, a Outcare hoje tem já inúmeros prêmios internacionais na área de health e farmácia, enfim. Esse ano foi o único case brasileiro a chegar na final de Cannes, na categoria de farma. É um orgulho pra gente, assim, hoje já são mais de 40 crianças fazendo uso. E impactando vidas de uma forma, assim, maravilhosa. Crianças Incrível. Que não tinham a menor chance de ver o mar, de sair, de viajar, de, às vezes, descer para um parquinho. E essa era uma coisa que mais me chamava a atenção, porque muito se fala de inclusão, mas normalmente se fala da inclusão das pessoas com deficiência, das acessibilidades e tudo mais. Mas quando eu me deparei com esse mundo dentro do hospital, que existem inúmeras crianças que elas não são portadoras de deficiências neurológicas, cognitivas ou motoras. Mas são dependentes de algum tipo de aparelho. Elas também elas são limitadas a viver. E isso me incomodava, porque eu falava, gente, como a gente fala de inclusão se não está todo mundo incluído, né? E aí eu falo que a Outcare, para mim, é o projeto de inclusão mais lindo, porque agora não importa se a pessoa tem deficiência, né, ou não, né? Se ela estiver em tratamento, ela também tem que ter o direito de ir para o mundo, né? Então, a Outcare, além de ser uma estação que dá essa autonomia para você não depender de energia, é também um projeto de inclusão. E hoje vocês vendem essa mochila, esse produto? Na verdade, sim, o Outcare está disponível para que outros hospitais que tenham interesse possam colocar para uso dos pacientes no tratamento. Eu não faço venda do Outcare para mães, por exemplo, né? Isso não, e como as pessoas têm acesso? Então, hoje a proposta é que os hospitais que tenham crianças que façam tratamento, como o hospital onde eu trato o Léo, por exemplo, tem um centro de referência em falência intestinal. São crianças que são eletrodependentes. Eles compraram e eles doaram para as famílias. Então, a ideia do Outcare é que ela seja feita dessa forma. Qualquer hospital que tenha pacientes que sejam eletrodependentes, não importa qual o tipo da dependência de aparelho, mas que ele dependa de energia, ele pode entrar em contato comigo, a gente desenvolve uma Outcare adequada para eles, né, pro tipo de paciente, e eles fornecem para os pacientes. Ah, entendi. É personalizado, É personalizado, caso, né? E o próprio hospital que adquire e fornece para os pacientes. Isso, a ideia é essa. Magnífico. Aline, você mencionou que seu marido teve um sonho quando estava em coma, né? E eu sei, porque eu te sigo, né, há bastante tempo, que vocês realizaram e realizam esse sonho. Conta pra gente que sonho foi esse. Então, na verdade, o Léo, na época eles disseram que a única coisa que poderia salvar a vida do Léo, quando ele tinha ainda menos de 1 quilo, era o transplante de intestino, que só era feito nos Estados Unidos.
E meu marido sonhou que ele estava grande, estava no aeroporto, que tinha muita gente dando tchau pra gente. E pra enfrentar todas as batalhas que o Léo tinha, eu sempre acreditei que esse sonho um dia ia acontecer. E, de fato, depois de 3 anos, a gente pôde levar o Léo para os Estados Unidos para ir nessa consulta com o médico e também passear, né? E hoje, assim, a gente realiza todos os sonhos. Eu falo que só não é pra gente aquilo que a gente não quer. Então, hoje a gente viaja uma vez por ano para os Estados Unidos. A gente faz uma viagem de motorhome com o Léo. A gente leva a nossa Outcare, a gente leva todos os materiais daqui. A gente tem uma qualidade de vida, assim, incrível. O Léo é uma criança que... A médica brinca, ela fala, ele nasceu para viajar, né? Ele ama viajar? Ama. Você fala que vai viajar, ele já muda o semblante, já tá feliz, já tá sorrindo. E eu acredito que é isso que faz, de fato, curar, sabe? Essa coisa da gente dar vida e não viver pelo diagnóstico, né? Viver pela vida, né? Lógico. E o Léo, ele usa a mochila para onde ele vai. Vocês viajam de motorhome pelos Estados Unidos. Na época que vocês viajaram para lá, vocês conseguiram fazer esse transplante? Foi necessário? Não, na verdade, ou não chegou a fazer? A primeira vez que a gente foi com foco de passar na consulta e ver se o Léo seria aceito pela... Só que o Léo tinha tido uma trombose e ele foi descartado da possibilidade de fazer o transplante. Eu falo que minha vida, assim, é quase dar certo, sabe? Eu brinco, quase. Só que a gente é muito... Não sei se a gente é resiliente, mas, assim, todo não que a gente recebe, a gente entende que isso é pra transformar alguma coisa, né? Então, esse não do transplante, ele veio pra gente transformar a forma de sobreviver aqui com a falência intestinal. Então, a gente voltou entendendo que a gente não tem como salvar a vida do Léo, né? Eu não posso mudar o diagnóstico dele, eu posso dar vida para ele todos os dias. Então, é isso que a gente foca em fazer e melhorar a qualidade de vida de outras famílias que passam pelo mesmo que a gente. Vocês vivem o presente, né? Só o hoje. Vivem só o hoje, vivem muito bem, né? Uma energia ótima que a gente percebe. E levaram isso como propósito de vida e têm levado isso para várias famílias, não só as que precisam utilizar a mochila, né, como outras mães atípicas que entram no seu Instagram, se inspiram demais. Eu mesmo já me inspirei várias vezes. Eu tinha, antigamente, quando o Arthur era pequenininho, eu tinha muita coisa, eu só vou fazer isso quando ele segurar o pescoço, ele vai aproveitar mais. Não, eu só vou pra praia quando ele estiver sentando, porque aí ele senta na areia e pega na areia e tal. E eu lembro que eu entrei no teu Instagram nessa época, mais ou menos, e eu via, né, tudo isso, do viver cura, e é uma coisa que hoje eu falo muito, porque impacta muito isso, né? E aí eu aprendi, assim, eu tirei pra mim, eu disse, cara, eu vou viver com meu filho, não vou esperar ele fazer nada, não. Porque ele é uma criança, ele quer viver, ele quer aproveitar a família dele, ele tem esse direito, e a gente também tem essa vontade, né? E esse direito de viver com o nosso filho, de exercer essa maternidade. E até de mostrar para o mundo que a criança com deficiência, o lugar dela é onde ela quiser, viajando com os pais, na escola, nas terapias, onde ela quiser estar. E que isso é possível, né? Com muita luta, claro, nada é fácil. Não. Mas, assim... E esse teu otimismo, essa força de vontade, você passou por tantas situações super delicadas, né? De que muita gente teria caído numa depressão, não teria esse otimismo todo, porque parece que quando as coisas iam se ajeitando, vinha alguma coisa e pá, piorava, né? De onde vem essa tua força, esse teu otimismo, essa vontade de viver e de ajudar as outras pessoas? Eu falo que, acho que quando a gente entende que dentro da nossa vida a gente tem algumas missões, é como se fosse um quebra-cabeça todo espalhado e chega um momento que as peças estão todas... Tudo faz sentido agora, sabe? Então, eu acho que a gente vive essa parte, assim, né? A gente entende que o Léo, ele é tão importante quanto o médico é para a medicina. Ele é a ponte, né? Ele é a pessoa que transforma a medicina. E ele é uma criança que ele é extremamente feliz, ele não sente dor. Ele é uma criança que... Ele sabe o que ele veio fazer aqui. E eu, com a minha parte, eu sei que eu também preciso fazer a diferença no mundo, né? Então, eu busco sempre força nisso, assim, sabe? Eu acho que tudo que a gente faz, que a gente conquista, que é bom, eu quero que mais alguém faça. Eu quero que mais alguém tenha esse prazer. Então, a minha inspiração é ver a maior número de pessoas vivendo a vida de novo, porque é muito difícil quando as pessoas vão tirando a nossa esperança, não vai dar certo, isso não é bom, as pessoas vão colocando um cenário que não necessariamente vai ser, entendeu? E vão te colocando e, de repente, você tá entrando naquele mundo que você não precisa estar nele. Então, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, de fazer as pessoas olharem que, cara, a vida é ruim para todo mundo, só que a gente vai transformar ela. Porque cada um tá enfrentando um desafio, né? Talvez os meus tenham sido extremamente pesados e difíceis, mas cada um tem o seu. E tá tudo bem, só cabe a gente transformar todos os dias, né?
Cara, e ele é a prova viva, assim, que diagnóstico não é sentença. É uma outra coisa que eu falo sempre, para que esses prognósticos, essas sentenças que nos são dadas, eu vejo que não se concretizam. Vejo, assim, diariamente, sentenças, prognósticos que não se concretizaram, né? E o Léo é a prova viva disso, né? Viva mesmo, viva, e ele vive, né? Já tem 9 anos, né? Ultrapassando aí todos os tipos de diagnósticos, de prognósticos, né? Que foram dados para ele. Os prognósticos eram os piores. Eram assim, se ele sobrevivesse, ele ia ser um vegetal. Que só ia viver 5 anos. Que nunca ia andar, que não ia sentar, que não... Nossa. Assim, os prognósticos eram que ele não entendia nada, que o cognitivo dele era 0. Hoje, o Léo, por fatalidade, acabou perdendo a visão. Ele não fala, de fato, por causa da obstrução do caos, né? Que nós não pudemos tirar a tráqueo ainda. Mas ele é uma criança que entende tudo, se comunica, ele tá de pé, ele já consegue trocar os passos. Então, assim, tudo que disseram... não concretizou, graças a Deus, graças a todo o nosso esforço, né? E outro movimento que eu entendi é que, assim, não é só a terapia que faz a diferença na vida das crianças, sabe? Amor, família, vivências, isso tudo modifica. Porque quando eu estive naquela UTI que eu falei, Deus, eu vou fazer tudo diferente, foi outra coisa que eu fiz. Eu voltei para casa e falei assim, para de procurar terapias. Vai viver, Aline. Vai viver. Então, começamos a viajar em estádio de futebol, em teatro, cinema. A gente começou a fazer vivências de criança, tratar o Léo como criança. E ele vem evoluindo, assim, que a gente olha e fala, não parece que é aquela mesma criança, não parece que é aquela tomografia cerebral horrorosa que tinha lá no início, sabe? Assim, então, eu tenho muito essa filosofia, assim, que amor cura, viver cura, tem... Com certeza. E vocês têm home care hoje? Não, a gente está em internação domiciliar, mas não tem aquele auxílio de técnicas de enfermagem, nenhum né? profissional em que casa. muitas vezes quer privar também essa vivência da pessoa fora ali da internação domiciliar, né? Isso... Vocês optaram por não? Por não. Entendi. Aline, e a gente tem um quadro aqui no Pod Atípica que chama Mães Atípicas Mudam o Mundo. Você, não tem nem o que perguntar, já foi dito que você e o Léo vieram para mudar esse mundo, né? Para trazer aí uma tecnologia, digamos assim, que mudou a vida de inúmeras crianças e essa filosofia de vida que impacta tantas mães atípicas, né? E tantas vidas de crianças com deficiência. Mas se você pudesse mudar uma coisa nesse mundo que os nossos filhos vivem em relação à inclusão, preconceito, saúde, educação, o que seria? Cara, não é nem por causa desse mundo que os nossos filhos vivem, porque eu acho que o que eu mudaria eu voltaria a fazer as pessoas serem mais humanas de novo. Porque eu acho que conforme vem passando os anos... A sociedade, né? A sociedade, em geral, assim. É sobre humanização. É uma das coisas que eu tenho me chocado muito. O quanto as pessoas estão individualistas, sabe? Eu queria muito um mundo que as pessoas se preocupassem com o outro. E não estou dizendo que precisa ser o outro com deficiência, o outro diferente, não. É o mínimo, sabe? Sair da bolha, olhar para o lado. Olhar para o lado. Ter empatia, né? Eu acho que o ser humano perdeu isso, sabe? E as mães atípicas, elas têm esse poder muito forte da empatia, né? Sim. Muitas já tinham uma empatia grande, já eram pessoas, né, muito boas, religiosas, com muita fé. Mas quando a gente se torna mãe atípica, a gente cria esse olhar para o outro, para as situações difíceis, para uma situação que a pessoa do seu lado está passando, que em outros tempos você nem olharia ali. Você cria essa empatia, esse olhar para o outro, nem que não seja deficiência, que seja para uma situação difícil, né? Eu falo muito que nenhuma folha que cai da árvore a gente vê mais da mesma forma. Tudo muda, né? E aí a gente vai enxergando aos poucos esse propósito de por que tudo aquilo aconteceu, por que foi com a nossa família, por que foi com o nosso filho. E se você pudesse dar um recado para as mães atípicas que estão nos escutando, qual seria? Viver a vida e não o diagnóstico. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Assim, esqueçam o diagnóstico, esqueçam os papéis, olhe para a cara da criança, sabe? Eu acho que esse foi a virada de chave que eu tive mais forte na minha vida, assim, que quando eu ficava preocupada com os papéis, eu não conseguia aproveitar o Léo. Quando eu falei, não, ele não é esse. Isso aqui é um papel que... Ok, isso aqui alguém vai administrar isso. Então, acho que o maior conselho para as mães atípicas é isso. Vivam a vida e não os diagnósticos. E que os filhos sejam felizes. E para essas crianças serem felizes, elas precisam ser crianças. Sim. Elas precisam viver, né? Não é um diagnóstico que vai definir essas crianças, definir a vida delas, definir o futuro delas, né? E a gente vê o quanto elas ficam felizes vivendo, viajando, curtindo. Quando os pais estão felizes. Quando os pais estão felizes. Nossa, muito, muito, muito importante. A gente não pode se esquecer, deixar de se cuidar. Eles sentem
quando a gente está triste, quando a gente está desesperançoso, eles sentem muito. Né? O Arthurzinho, ele pergunta: o que você tem? Você está triste? É muito engraçado, porque ele tem baixa visão, mas ele percebe. Sim, porque... pela voz, pelo jeito, por tudo. Né? E eu fico, não vou ficar triste, meu filho é muito feliz e era isso que eu queria para a vida dele, sempre foi que ele fosse feliz, né? Não me atrelar a um diagnóstico, a um prognóstico, a uma sentença que deram para ele. Aline, tua história é, assim, incrível, maravilhosa. Nossa, eu queria passar, assim, 3 dias nesse podcast aqui te perguntando como foi tudo isso, de onde vem toda essa força. Mas, para saber mais, gente, sigam a Aline. É @Aline Bertolozzi, _ com 2 E, né? ZZI, isso. ZZI. O Instagram dela é incrível. Ela mostra todas essas viagens com o Léo. Foram agora recentemente para um resort, né? Da Cacau Show. Foi maravilhoso. Eu já peguei a dica da banheira, já tá lá em casa. Tô banhando o Arthurzinho na banheira, boa, né? Inflável, que você deu a dica. E é isso. A gente tá aqui para ajudar outras mães atípicas, para servir de inspiração, para ser inspirada também, né? E para levar esse propósito mesmo de que viver cura, de que o amor cura. Muito obrigada pela sua participação. Eu quem que agradeço. Foi incrível. Eu espero que a gente tenha... Eu vou marcar outro, porque isso foi muito rápido. Porque eu queria explorar muito mais toda essa história. Muito obrigada, gente, pela audiência, por ter nos escutado. Espero que tenha inspirado muita gente essa história linda da Aline e do Léo. Sigam o @PodAtípica. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e no Spotify. Me sigam lá no meu Instagram, @LauraNascimentoADV. Lá eu mostro minha rotina com o Arthur, com o Henrique. O Arthurzinho tem paralisia cerebral. A gente também tem essa filosofia que viver cura. Estamos sempre aproveitando a vida, né? Sempre tentando desenvolver ele no seu máximo potencial. E é essa a mensagem que a gente quer passar para outras mães atípicas. Sigam a gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.